Olá, meus aluninhos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato, aqui cheio de saudades, mas ainda precisamos da nossa tela para que possamos trabalhar com as nossas aulas. Hoje nós vamos para a página 35 e faremos um pequeno estudo do que nós chamamos de artigo enciclopédico. Por que eu falei pequeno estudo? Porque neste momento deveríamos estar juntos para fazer a leitura e análise de todas as questões. Mas, como nós estamos longe, nós não vamos perder tempo. Eu vou tentar explicar, vocês vão tentar fazer os exercícios, certo? Não fiquem tristes e nem desesperados se não entender. Eu vou prometer a vocês que assim que nós voltarmos para a sala de aula, assim que nós estivermos juntinhos novamente, nós vamos retomar este assunto. E eu vou também fazer a minha videoaula explicando a correção para que vocês possam entender um pouquinho mais. Então não fiquem tristes se não conseguirem acompanhar. Mas vamos tentar pelo menos trazer qual que é a diferença entre uma sinopse e um artigo enciclopédico, certo? Então vamos abrir o livro na página 35 enquanto eu abro a minha aula de hoje. Então, página 35, artigo enciclopédico. Eu tentei dividir o texto para ficar mais claro para vocês. Eu fiz uma divisão em parágrafos, nós vamos fazer a leitura e tentar buscar qual é a informação importante dentro de cada um para que vocês possam responder as questões. Combinado? Então vamos lá? Então no início da página nós temos essa imagem. Então vamos analisar e entender o que ela nos retrata. Então nós temos aqui duas pessoas num lugar bem bonito. Esse lugar é a ilha onde Robinson Crusoe buscou a sua sobrevivência. Então nós temos lá no início da resenha aquela imagem que mostra o momento que Robinson Crusoe ele sobrevive ao naufrágio, onde ele vai começar a buscar a sua sobrevivência. Aqui nós percebemos que já é uma fase bem mais avançada, porque nós temos ao fundo já um abrigo, uma cabana muito bem construída, nós temos animais que mostram que, neste período, Robinson Crusoe conseguiu a sua sobrevivência. Ele buscou abrigo, ele buscou os animais que ajudaram para a sua sobrevivência, a sua alimentação e até mesmo a sua defesa. E nós temos ali um outro personagem, que é uma pessoa que ele vai ajudar no futuro, numa determinada situação, e que passa a ser o seu criado, e até mesmo o seu amigo. É o chamado Sexta-feira. Robinson Crusoe dá esse nome a ele, porque foi justamente uma sexta-feira que ele o encontra. Então aí nós temos uma passagem do livro Robinson Crusoe, uma passagem bem à frente, uma passagem mais avançada. Então vamos para a leitura do texto agora. Então, como eu disse, eu fiz a separação por parágrafos e destaquei aqui em vermelho para que fique mais claro para vocês. Então vamos à leitura. Robinson Crusoe é o principal personagem do livro de mesmo nome, escrito pelo inglês Daniel Defoe. Defoe nasceu em 1660 em Londres e morreu nessa mesma cidade, ou seja, em Londres, no dia 24 de abril de 1731. Segundo, Defoe começou a escrever textos políticos e religiosos quando estava com 23 anos, mas sua obra só ganhou importância literária em 1719, quando o escritor estava com 59 anos de idade. Nessa época, ele decidiu escrever uma longa obra de ficção em prosa, ou seja, um romance, baseada nos relatos de viajantes e de náufragos. Acredita-se que sua maior inspiração tenham sido as aventuras de um marinheiro chamado Alexander Selkirk, que havia passado alguns anos sozinho numa ilha deserta do Oceano Pacífico, ao largo da costa do Chile. Terceiro parágrafo. O livro se passa no século XVII. O personagem Robinson Crusoe, nascido na Inglaterra, mas estabelecido como fazendeiro de cana-de-açúcar no Brasil, decide comandar um navio até a África para levar os escravos ao Brasil. Uma forte tempestade faz o navio naufragar perto de uma ilha deserta no Mar do Caribe. Morrem todos os tripulantes, menos Robinson Crusoe, que passa a viver na ilha e ali permanece por 20 anos completamente sozinho.
Vocês viram que interessante que Robinson Crusoe tem uma passagem aqui no Brasil. Agora, quarto parágrafo. Após esse tempo todo, certo dia Robinson salva a vida de um nativo que tinha sido capturado por um grupo de canibais. Crusoe dá ao nativo o nome de Sexta-feira, pois foi nesse dia da semana que ele o encontrou, e o transforma em seu criado, ensinando-lhe sua língua e sua religião. Cerca de 7 anos após esse encontro, Crusoe consegue retornar à Inglaterra, levando Sexta-feira junto. De volta ao seu país natal, ele recupera sua fortuna, se casa e forma a família. O quinto e último parágrafo. A obra recebeu um grande número de traduções, imitações e adaptações em todo o mundo. Publicado em 1719, Robinson Crusoe foi o primeiro de uma série de livros de ficção escritas por Defoe. Graças a essa produção, ele é considerado o pai do romance inglês. Então nós temos aí na página 36 um exercício. Qual é a finalidade desse texto? Qual o objetivo desse texto? Por que ele foi escrito? Então nós temos algumas opções. Esse texto, ele serve para defender uma opinião sobre a obra de Daniel Defoe, ou seja, seria uma resenha. Esse texto, ele serve para descrever o enredo da obra de Robinson Crusoe, ou seja, ele nos traz todas as ações realizadas por Robinson Crusoe, como se nós estivéssemos resumindo tudo o que Robinson Crusoe fez no livro. Ou ele serve para expor ao leitor as informações mais importantes sobre a obra de Robinson Crusoe. Então, qual das três opções aqui é a que mais se refere à finalidade desse texto, ao objetivo desse texto? Então, qual das três? É uma resenha? Serve para defender uma opinião sobre a obra de Daniel Defoe? É um resumo de tudo que que tudo que Robinson Crusoe fez na ilha, fez tudo nessa obra aqui, escrita por Daniel Defoe? Ou serve para expor essas informações mais importantes sobre o livro? Qual das três, então? Então, vamos lá? Então, é a terceira opção. Então, esse texto, ele nos traz informações importantes sobre a obra Robinson Crusoe, ou seja, informações importantes sobre o livro. Bom, então vamos lá? Então, vocês têm agora outros parágrafos para tentar buscar quais as informações importantes em cada um deles. Então, primeiro, Robinson Crusoe é o principal personagem do livro de mesmo nome, escrito pelo inglês Daniel Defoe. Defoe nasceu em 1660 em Londres e morreu nessa mesma cidade no dia 24 de abril de 1731. Então, qual a informação que nós temos aqui? O que é mais importante? Apresenta de maneira geral a obra Robinson Crusoe, informando quem é o seu autor. Então, aqui fala qual é o livro, ok? Qual é o personagem que nós estamos tratando. Porém, aqui o foco maior é sobre o autor. Então fala quem é o autor, onde ele nasceu, onde ele morreu. Ok? Então aqui nos traz informações sobre o autor, que é o Daniel Defoe. Então vocês vão fazer a mesma coisa nos parágrafos seguintes, tentando buscar qualquer informação importante em cada um deles. Então vocês vão fazer a leitura do segundo parágrafo e vão tentar buscar de quem ou sobre o que o texto, ou seja, o parágrafo, está falando. De quem que nós estamos falando? Sobre o que nós estamos falando nesse segundo parágrafo. Então procurem fazer a leitura e tentar entender qual que é a informação principal aqui, certo? A mesma coisa, agora aqui nós vamos juntar o terceiro e o quarto parágrafos e tentar buscar qual é a informação, o que nós estamos falando, qual que é a informação principal nesses dois parágrafos. Então procurem fazer a leitura e buscar qual é a informação principal aqui. E no último e quinto parágrafo, a obra recebeu um grande número de traduções, imitações e adaptações em todo o mundo. Publicado em 1719, Robinson Crusoe foi o primeiro de uma série de livros de ficção escritos por Daniel Defoe.
Graças a essa produção, Daniel Defoe é considerado o pai do romance inglês. Então, qual que é a informação importante? Qual que é a importância do livro de Daniel Defoe nesse parágrafo? Então, tentem fazer aí esta análise. E vocês têm outros exercícios que vocês vão tentar respondê-los, ok? E aí, nós temos aqui uma pequena definição. Sinopse é um gênero textual que tem o objetivo de apresentar um resumo de outro texto. Então, a sinopse é um pequeno resumo de um texto, como nós vimos lá no início da resenha. Então, lá no início é apresentada uma sinopse, um pequeno resuminho falando sobre o livro. Ele não traz grandes informações, ele não é um resumo total do livro, ele não traz todas as informações, todas as ações realizadas por Robinson Crusoe na história toda. Ele traz só um resumo muito pequeno, por isso é chamado de sinopse. Já o artigo enciclopédico, ou também ele pode ser chamado de verbete enciclopédico, é um texto presente em enciclopédias, que podem ser impressas ou digitais, que vai trazer informações essenciais sobre um determinado assunto. Então, a resenha é um resumo, um pequeno resumo. Já o artigo enciclopédico, ele vai trazer informações para que possamos entender do assunto. Então, é um artigo sobre um tema específico, com informações básicas para que possamos entender um conteúdo determinado que necessitamos. Então, o artigo enciclopédico, ele vai trazer informações para que possamos entender um conteúdo específico, um conteúdo determinado. Certo? Então, essa é a diferença entre os dois. A resenha é um pequeno resumo, sem entrar em grandes detalhes. Já o artigo enciclopédico, ele traz informações sobre um determinado assunto, como foi o nosso estudo agora. Nesse texto que nós lemos, nós temos informações sobre o livro Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, para que possamos entender um pouco mais a obra. Certo? Aí nós temos uma pergunta, nós temos outros exercícios e temos essa pergunta. Quem deseja ler um livro deve obter informações em um artigo enciclopédico ou em uma resenha? O artigo enciclopédico traz várias informações essenciais sobre o assunto, ideal para quem deseja conhecer a obra sem a necessidade de lê-la, somente para obter informações. Como nesse texto, nós temos várias informações sobre o livro Robinson Crusoe. Porém, quem deseja ler uma obra geralmente recorre à resenha, pois obtém informações mais gerais sobre o enredo, sem perder as surpresas que o livro ou o filme vão apresentar. Então, a resenha é um resumo pequeno, um resumo sucinto, que traz ali algumas informações, um pequeno resumo, sem trazer grandes informações para não quebrar a nossa surpresa. Então, quem deseja ler um livro vai utilizar o artigo enciclopédico ou a resenha, ou pode usar os dois. Então, tentem fazer esta reflexão, tentem buscar essa informação e tentem fazer os outros exercícios, certo? Então, como eu disse, a nossa aula fica por aqui e eu vou trazer mais informações durante a nossa correção e quando nós voltarmos à nossa aula presencial. Mas procurem fazer os exercícios, tá? Como eu disse, não fiquem tristes e não entrem em desespero. Procurem fazer com calma, procurem fazer o máximo que vocês conseguirem. E eu prometo trazer uma nova explicação sobre isso. Então aqui fica o meu grande abraço, cheio de saudades, e até a nossa próxima videoaula. Um grande tchau e um grande abraço.